Por que que muitas pessoas dizem algo sobre Deus, que conhece a palavra, mas não tem podido extrair para a sua própria vida esse resultado? Porque diga comigo, porque falta autoridade. O que tem faltado? O que adianta uma pessoa estar na condição de líder e ele não ter autoridade? Meu Deus, estar aqui no teu altar, estar na igreja, o lugar mais, Senhor, importante para as nossas vidas, porque a igreja é um lugar alto. E como aprendemos esses dias, o Senhor falou conosco sobre intimidade. A importância da intimidade. A importância da comunhão. O quanto é importante nós nos aproximarmos do Senhor. O quanto, meu Deus, muda a nossa vida, muda os nossos resultados, muda a nossa mentalidade, muda o nosso modo de viver, muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo, meu Pai, até de liderar, quando nós vamos e investimos na coisa mais importante, que é na nossa comunhão e na nossa intimidade com o Senhor. Quando o Senhor criou o homem para que ele tivesse um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento, o diabo trabalhou para estragar ele. O diabo trabalhou para roubar ele. E mesmo assim, o Senhor permitiu que o seu Filho fosse à cruz, morresse por nós, e não foi só para perdoar os nossos pecados. Não foi só para pagar a nossa dívida, nos tirar da condenação eterna, mas resgatar o que o Adão deixou, aceitou, permitiu, meu Deus, acontecer, que é um relacionamento com o Senhor. Então, Senhor, eu quero te pedir aqui, Senhor, se faça presente aqui nessa reunião, porque tudo que o Senhor criou foi muito bom. Tanto que a tua palavra fala que tudo que o Senhor criou foi bom. Mas quando fala do homem, da criação do homem, o Senhor diz que foi muito, mas muito bom. Então, o que é que o Senhor dá mais importância? Ao relacionamento, à intimidade, o viver mais perto do Senhor, o se aproximar, como, meu Deus, tem duas passagens de forma específica que fala sobre isso. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Se me deixardes, vos deixarei, mas se me buscardes, me encontrareis. E é isso que o Senhor quer de nós, que cada um se achegue, esteja mais perto, esteja mais próximo, priorizando, buscando, se dedicando, e é isso que vai ter o poder de mudar a nossa história. Obrigado, Deus, que ninguém saia dessa reunião da mesma forma, que ninguém saia desse culto
pensando igual, vivendo igual, falando igual, agindo igual, mas que mudanças venham acontecer nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga aí: eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor preparou o melhor vinho, diga, para a minha vida. E eu profetizo que neste mês de abril, diga, eu viverei essa transformação da água para o vinho. Diga em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Sente-se então, por favor. Ontem o Senhor nos deu uma palavra. Diga comigo: liderança é tudo. Novamente, diga: liderança é influência. Diga: liderança é influência. Diga: eu não lidero se eu não for um exemplo. O que eu preciso ser? Liderança, quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de uma capacidade que a pessoa ela passa a ter na vida dela de poder influenciar pessoas. Se dentro de uma casa, seja o pai ou seja a mãe, eles estão vendo que algo não está certo. E eles optam em ficar, por exemplo, calados. Não vou falar com meu filho, com a minha filha, não vou corrigi-los, não vou lidar com isso, não vou resolver essa situação, não vou tratar o que precisa ser tratado. De alguma forma você está liderando. Ainda que seja por covardia, ainda que seja por passividade, por inércia, você está passando uma mensagem. E se alguém fizer alguma coisa com essa criança, com esse filho, com esse seu familiar, saiba que aquilo que acontecer vai ser da sua responsabilidade. Por quê? Porque se tem uma coisa que todo mundo não tem como fugir, ele tem na sua vida. Diga comigo: é esta condição. Diga: eu, querendo ou não querendo, eu sou um líder. De novo, eu sou um líder. E você é líder. Tem muita gente que foge dessa condição. Às vezes a gente fala: não, vamos se tornar um... Não, eu não estou preparado para isso, eu não fui chamado para isso. Meu querido, você de alguma maneira você está liderando alguma coisa. De alguma forma. Você pode estar liderando a tua casa. Você tem um carro, você está liderando o carro. Você tem um papagaio, você está liderando o papagaio, o gato, o cachorro. Você está à frente de pessoas, você tem filhos, de alguma maneira você está liderando. Você cuida de alguma área, de algum setor. Você é líder daquele local, daquele lugar. E liderança, nós não começamos a liderar o que está fora de nós.
Em matéria de liderança, você primeiro começa a liderar a sua vida. O que você pensa. O que você fala. O que você faz. Então, por que muitas pessoas não têm uma vida grandiosa? Vamos voltar a falar um pouquinho do Adão. Quem foi a primeira pessoa que Deus criou e colocou essa incumbência, entregou para ele essa autoridade de liderança? Ele entregou para o Adão. Ele entrega ao Adão todo o jardim do Éden montado. Estava tudo pronto. Estava tudo arrumado. Que foi o que o papai e a mamãe fez com a gente, de alguma forma. Com a bênção de Deus, com a permissão de Deus, diga comigo, os nossos pais nos deram a vida. Deu ou não deu? Teu pai, tua mãe, se você fala a pior coisa, não, ele não foi um bom pai, não foi uma boa, mas alguma coisa boa ele fez, ela fez. Eles te deram a vida. Eles te colocaram no mundo. Só que o Adão, gente, é incrível isso. O Adão, todos os dias, ele tinha a oportunidade de desfrutar da presença de Deus de uma maneira especial, única, que é o que eu acredito que você, porque eu estou aqui e eu não vejo a hora de poder desfrutar da presença de Deus, não é só pela fé, não é só pelo intangível, mas é poder chegar lá no céu e poder conhecer essa grandeza, essa riqueza que o Senhor, Ele tem guardado e reservado com Ele, numa condição que ainda nós não podemos. Nós estamos aqui lutando todos os dias para trazer o céu à terra. É ou não é? Venha a nós, nós estamos aqui para isso. Mas nada vai ser comparado ao que está lá. E o que o Adão, ele teve de oportunidade para desfrutar. Diga comigo, na presença de Deus, Adão não sentia nada, não tinha problema, diga, não tinha desgaste, não tinha cansaço, diga, não tinha dor, diga, não tinha nada do que hoje nós enfrentamos. Ele não tinha nada disso. Ele só tinha que cuidar, cultivar, administrar, desfrutar. Só que, peraí, não te faz pensar como que ele trocou tudo que Deus deu a ele para dar ouvidos a uma influência que a serpente gerou, causou na mulher dele. E aquela influência que a serpente, teve sobre a Eva, que corrompeu os sentidos da Eva, Paulo fala isso, O que eu me preocupo é que não aconteça com vocês o que aconteceu com a Eva. Que os sentidos de vocês não venham ser corrompidos.
Porque quando a gente fala dos sentidos, diga comigo, nós estamos falando de 5 sentidos. O ser humano tem 5. E o diabo pode roubar a pessoa por um desses 5. Ela pode estragar a vida dela, também por causa da vontade própria. E quando uma pessoa ela não exerce liderança sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, ela vai acabar sendo liderada. Ela vai acabar sendo governada. Alguma coisa vai acabar influenciando e levando essa pessoa para uma direção aonde vai levar ela a sofrer algum tipo de perda. Então, por que muitas pessoas oram e não têm respostas? Porque muitas pessoas buscam a Deus e não têm as vitórias que precisam. Por que muitas pessoas dizem algo sobre Deus, que conhece a palavra, mas não tem podido extrair para a sua própria vida esse resultado? Porque diga comigo, porque falta autoridade. O que tem faltado? O que adianta uma pessoa estar na condição de líder e ele não ter autoridade? É um líder, mas o mundo espiritual não o respeita, não o acata. Ô gente, quantas vezes você já ouviu que palavras têm poder? Quantas vezes você já ouviu que as palavras não voltam vazias? Quantas vezes você já ouviu que o mundo foi criado pelo poder das... Então aí eu te pergunto, como uma pessoa está usando as palavras bíblicas e mesmo assim elas não estão funcionando na vida delas? Porque a palavra que funciona não é a minha ou a sua, é a de Deus. E por que ela não estaria funcionando? Por que uma pessoa tomaria um remédio para dor de cabeça, o remédio certo para dor de cabeça, e a dor de cabeça dela não passaria? Por que uma pessoa tomaria um remédio para enjoo? Você já viu pessoas falar, eu estou tomando o remédio certo, eu estou tomando o remédio que o médico mandou eu tomar, eu estou tomando certinho como eu deveria estar tomando nas horas certas, mas não está funcionando, não está adiantando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certa. E quando você vai mais fundo, o que você descobre? Que ela tem um problema na maneira dela de conduzir a vida dela. A maneira que ela conduz a vida. Então, o Adão sabia que todo dia Deus ia lá e se relacionava com ele. Todo dia Deus ia lá e se relacionava com ele. E por causa desse relacionamento, ele não tinha uma dor, ele não tinha um cansaço, ele não tinha um problema, ele não tinha um estresse, ele não tinha um desequilíbrio, ele não tinha nada. Bastou ele dar ouvidos ao que ele não podia ter ouvido, bastou ele deixar entrar na vida dele o que ele não podia ter deixado. O que aconteceu com ele? Diga comigo, a serpente trabalhou para roubar do homem, diga, a coisa mais preciosa. O que era mais precioso? O jardim do Éden ou a presença de Deus? O que o Adão ele mais se preocupou no jardim do Éden?
Com a presença de Deus ou com o que ele ainda não tinha comido? Dá para você imaginar que uma pessoa pode estragar a vida dela por causa de comida, por causa de alguma coisa que ela ainda não tem, por causa de alguma coisa que ela ainda não recebeu, não viveu. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que uma pessoa... Peraí. Por que o Adão ouviu a mulher? O que a mulher tinha ali para dizer a ele, oferecer a ele, que era mais importante do que a presença de Deus? Eu ouvi uma cobra, ela falou para mim que tem uma árvore aqui no jardim que a gente não comeu do fruto ainda. E o Adão, eu comi. E o negócio é bom. Olha, é diferente, você tem que conhecer, você tem que experimentar, você tem que... Olha, rapaz, eu vou te falar, eu não sei para você, mas assim, para mim, ele não precisa, a Eva não precisou fazer força, ela não precisou brigar com ele, nada, ela pegou, entregou para ele, ele foi lá e comeu. Ele não questionou. Peraí, como que ele, na condição de líder, ele não brecou? Peraí. O que você vai fazer? Peraí, eu tenho uma informação de Deus, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma mensagem de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho algo aqui da parte de Deus que Ele falou para mim. E ele falou para mim porque ele me colocou aqui na incumbência de liderar esse lugar, de cuidar desse lugar. Cuidando desse lugar, eu teria que cuidar de você também. Eu também teria que colocar os limites. E por que ele não fez isso? Por que ele não botou um limite na mulher dele? Por que ele não brecou? Não, você vai comer, você quer estragar com a sua vida, estraga você. Você fez sem me perguntar, você fez sem pedir opinião, sem pedir direção, sem pedir a bênção. Agora você vai se ver com Deus, eu não vou entrar nessa. Por que ele não agiu dessa maneira? O ponto de vista, a opinião da mulher... Qualquer coisa que estava relacionado à sua esposa era mais forte, era mais importante, pesava mais, influenciava mais ele do que ele sabia do que Deus tinha falado com ele. O que adianta uma pessoa ela ter na vida dela uma Bíblia na mão, um título de cristão? Eu vou colocar dessa forma. Porque eu estou falando de título. O título, ela carrega o título. Eu sou cristão. Mas a hora que ela precisa usar, exercer, aplicar essa autoridade que Deus deu a ela, porque ela é um líder, ela foi colocada para liderar, ela foi colocada lá para lidar com aquilo. Por que ela não lida? Por que ela não age naquilo? Porque ela não acredita. Porque ela não se vê como líder. Ela não se enxerga como um líder. Ela não se enxerga. Vamos ler um pouquinho, que você vai entender mais do que eu estou te falando. Vamos para Apocalipse. Eu não vou ler todas as passagens, até porque o tempo não vai permitir. Mas, quando o Senhor falou com as igrejas mencionadas em Apocalipse, ele se dirigiu ao anjo de cada igreja. Diga comigo, ele se dirigiu a cada líder. Isso, que era representado ali como um pastor, né? Como uma liderança espiritual. E quando ele
transmite o que estava acontecendo com cada igreja, ele faz uma observação. Então, olha aqui, eu vou só ler essa parte, eu não vou me prender tanto nessa parte, para eu poder ir para as outras. Então vamos começar. Apocalipse 1, do 1 ao 20. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem, diga comigo, que ouvem e guardam o que nela está escrito. Adianta vir à igreja e só ouvir? O que eu preciso fazer? E o que quer dizer a palavra guardar? Quando é que eu realmente guardo algo? Como é que você sabe que você aprendeu a andar de bicicleta? Porque você praticou. Quando é que você sabe que você guardou uma receita de bolo, de café, seja do que for? Quando é que você sabe que você guardou? Por você ter praticado, ter feito exatamente aquilo. Então, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Por quê? Porque o tempo está próximo. E olha que isso daqui foi lá, acho que, se não me falha a memória, mais de 60 anos depois de Cristo. Se não for mais, que eu não vou ter aqui de forma precisa para te falar, ele já anunciando que o tempo estava próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então diga comigo, eu não sou mais escravo do pecado, do medo e de situações nenhumas. Diga, eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Esse que não é, né? Ele não está falando da volta aqui a respeito da volta do arrebatamento da igreja. Ele está falando daquele que vai acontecer depois da, como é que eu falo? Da grande tribulação, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, aonde, gente? Tá vendo? No reino e na perseverança, em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa do quê? Que ele estava cansado, que ele queria tirar umas férias, que ele queria pegar a sexta-feira da paixão, dia 21 de Tiradentes, e foi isso que ele fez? Não, ele estava lá por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Olha o aspecto que ele viu Jesus, como ele estava. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho, diga comigo, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Diga comigo, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7, o quê? Igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço, olha aqui, ó o detalhe, conheço as suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você está prestando atenção? Que esse primeiro anjo aqui, que era o pastor da igreja de Éfeso, ele estava fazendo um trabalho muito bom. Ele estava fazendo um trabalho aonde não faltava perseverança, não faltava capacidade de suportar o sofrimento. Você vê que ele já tinha ganhado ali uma certa maturidade para lidar com o sofrimento, para lidar com pressão. Você vê que o trabalho dele, ele não tinha preguiça. Era um trabalho árduo. Ele era uma pessoa determinada. Ele não tolerava homens maus. Ele colocou à prova, eu vou testar você, vou provar você, vou saber se você realmente é de Deus ou não é de Deus. Né? Os que se diziam ser apóstolos, mas não eram. E descobriu que eles eram impostores. E por causa do meu nome, né, você tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Você vem enfrentando muita coisa aí e você vem aguentando, vem suportando, vem resistindo firme. Ô gente, antes de eu ler o próximo, quem que ao ouvir um elogio desse da parte do próprio Senhor Jesus, quem que não ia ficar feliz? Quem que não ia olhar para si e falar: puxa vida, nossa, eu estou muito bem. Olha aqui.
Mas o senhor disse que tinha algo contra aquele pastor. Ele tinha algo contra aquela liderança. E vamos ler a parte que ele diz? Contra você, porém, tenho isto. Vamos repetir juntos? Você abandonou o quê? Rapaz, você faz, trabalha, luta, você faz a obra, você cuida do povo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está apoiando aqui, você está ajudando ali, você está aliviando daqui e vai. Olha aí, quanta coisa bacana que você faz, rapaz. Mas posso te falar? Você perdeu a intimidade. Você perdeu a comunhão. Você perdeu o primeiro amor. Não é que você não venha ao culto, você não venha à igreja ouvir a palavra. Não é que você não anda fazendo muita coisa. É que você perdeu a coisa mais importante. É diferente do que aconteceu com Adão? É diferente? O que o Adão perdeu no jardim do Éden? O que ele perdeu, gente? Qual foi a primeira coisa que ele perdeu? Diga a intimidade, a comunhão. Diga, ele saiu da presença de Deus. De onde Adão saiu? Adão saiu da presença de Deus. Oh, mas peraí, o Adão não estava no jardim do Éden? Ele estava. Ele não desfrutava da presença de Deus todos os dias? Ele desfrutava. Mas o que aconteceu com Adão lá no jardim do Éden? Ele escolheu ficar com algo que ali, a mulher dele mostrou que era mais vantajoso do que ele permanecer no lugar aonde Deus plantou ele, estabeleceu ele, colocou ele. O que aconteceu com o pastor dessa igreja? O que aconteceu com essa liderança que tinha o título de cristão? Eu tenho uma coisa contra você que você perdeu. Você tem feito tanta coisa, que você já se afastou de mim. Você se afastou de mim. Você já não tem mais a mesma comunhão. Você não tem mais a mesma intimidade. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa que a bispa falou domingo? Quem lembra do exemplo que ela deu do piloto do avião? O que estava acontecendo dentro daquele avião? Tinha o que dentro do avião? E o que os ratos estavam fazendo? E o que aqueles ratos podiam causar? O avião podia entrar em pane e ele podia cair. E o que ele entendeu que ele tinha que fazer? Pega esse avião e faz o quê? Quando ele subiu mais alto que ele pôde, o que aconteceu com os ratos? Por que eles explodiram, gente? Porque eles, provavelmente, por conta da pressão, e para onde eles estavam sendo levados, a pressão ali atmosférica era maior, a falta também do oxigênio, porque não haveria suficiente para a condição deles. O que aconteceu com os ratinhos? Então olha aqui para mim, preste bastante atenção.
Todas as vezes que você decide levar a tua vida espiritual para o alto, para o lugar mais alto, tudo aquilo que estava sendo um problema na tua vida deixa de ser. Tudo aquilo que era algo que te preocupava deixa de te preocupar. Tudo aquilo que estava tendo de alguma maneira o poder de te roubar, para de te roubar. Tudo aquilo que estava tomando a coisa mais importante, que é seu tempo de qualidade com Deus, tua comunhão, tua intimidade. Porque o que nos sustenta, o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, é a palavra de Deus e a comunhão que nós temos com o Senhor. Eu ainda falava no domingo, se um casal, eles passarem a não ter diálogo, eles não conversam, você acredita que a intimidade deles vai funcionar? Eles terão intimidade? Se o casal não se toca, eles não se tocam, eles não se beijam, eles não se abraçam. Tudo isso que eu estou falando é o quê? Isso faz parte do quê? Mas o que em primeiro lugar, um casamento tem que ter? Diga diálogo. Diálogo. O que um quer ter com o outro? A atenção do outro. Poder falar e ser ouvido, e o outro falar e também ser ouvido. O diálogo, ele faz parte da intimidade, da comunhão. Eu posso dizer que o diálogo, um casal que conversa, que eles têm diálogo, eu não estou falando briga, contenda, sabe aquela coisa de um ficar... Não, eu estou falando diálogo. A intimidade dos dois vai ser melhor. A comunhão dos dois será melhor. Porque eles estão mostrando que ali, eles estão se entendendo. Quando não há o diálogo, quantas vezes, vou dar um exemplo do meu casamento, quantas vezes eu vivi situações onde não havia mais diálogo no meu casamento. Não havia mais uma conversa sadia, gostosa, bacana. Então, o que automaticamente acabava afetando? Na intimidade, na comunhão. Aonde você perde o prazer de beijar, de abraçar. Aí, se você não tiver uma força maior dentro de você, é aonde muitos fazem bobagem na vida. O que esse líder, esse pastor, esse anjo da igreja, o que ele tinha perdido? O primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, você gasta mais tempo com o quê? Trabalhando, fazendo, ou tendo ali comunhão, intimidade, diálogo, uma conversa franca, sincera, gostosa. Eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de conversar com Deus? Quanto tempo você passa conversando com Deus? Eu estou falando conversando. Você conversa com Deus? Você fala com Deus? E você percebe que Ele está te ouvindo e Ele está te respondendo? Porque deixa eu te falar uma coisa. Vou pegar por aqui, o culto aqui. Tem 4 pessoas aqui. Tem mais 4 pessoas aqui.
Se esse grupo de 4 pessoas falar assim, ó, os outros 4 que estão ali vão conseguir ouvir o que eles estão falando? Então o que vocês 4 teriam que fazer para ouvir esses 4? O que vocês teriam que fazer? Teria que chegar mais? Teria que chegar mais? Será que você consegue entender por que você tem que chegar mais perto de Deus? Por que você tem que chegar mais perto? Para fazer o quê? Por que alguns dizem que não conseguem ouvir a Deus? Por que alguns não ouvem a Deus? Eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo reconhecer Deus. Eu não consigo saber, ter certeza se Ele está comigo, se Ele me ama, se Ele vai ser comigo nessa situação, se Ele vai me dar vitória. Quando é que a gente passa a ouvir a voz de Deus? Quando a gente se aproxima de Deus. Eu não vou ter mais tempo. Eu gostaria de ler todas as outras igrejas. Eu vou deixar para você ler. E se houver uma oportunidade, eu volto a falar desse assunto, em relação às outras. Mas eu gostaria que você ficasse em pé agora, colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos, e você fizesse essa pergunta para você. Você tem pegado a tua vida como aquele piloto pegou o avião? E você tem levado a tua vida como o piloto do avião levou aquele avião para o lugar mais alto? E ali ele pôde ver que aqueles roedores, aqueles ladrões, que podia causar uma pane naquele avião e consequentemente uma queda, eles não suportaram a pressão do lugar mais alto. Porque quem que suporta a pressão de um lugar mais alto? É um coração sincero, é um coração limpo, é um coração que tem fome e sede de Deus. É um coração que precisa de Deus. Não, Senhor, eu não quero perder o meu primeiro amor. Eu não quero perder minha comunhão. Eu não quero. Eu não quero perder. Se eu não estou te ouvindo, é porque eu estou distante. Se eu não estou tendo fome, se eu não estou tendo sede, é porque eu estou distante. Se eu estou muito preocupado com algumas coisas, se eu estou muito aflito com algumas coisas, se eu estou tenso, é porque eu estou distante. Eu não estou perto. Eu não estou próximo. A tua presença não está sendo a coisa mais importante. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se aproxima de Deus agora. Não pense só porque você está na igreja, você está perto de Deus. Você deu um passo para chegar mais perto, mas agora você tem que ter comunhão. Agora você tem que ter intimidade. Agora você tem que ter diálogo. Agora você tem que ter uma conversa gostosa, franca, sincera, onde você rasga o coração. E você fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Abre o coração, rasga Ele. Rasga o coração para falar com Deus. Quebranta esse coração para falar com Deus agora. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Enche-me. Enche-nos, queremos o Senhor. Apenas o Senhor. Apenas o Senhor. Rei da glória, enche-nos.
Senhor, apenas o Senhor. Rei da glória, A minha esperança, a minha confiança, eu não vou deixá-los me roubar, eu não vou deixá-los me afastar do Senhor. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu estou aqui por causa do Senhor, eu vim aqui por causa do Senhor. Eu preciso da bênção do Senhor, eu preciso do favor do Senhor. Eu quero a comunhão, eu quero a intimidade. Eu quero, Pai, te conhecer. Se eu ainda não te conheço, me ajuda a te conhecer. Me ajuda, meu Pai, a me humilhar. Me ajuda a me quebrantar diante do Senhor. Queremos o Senhor, Queremos o Senhor, apenas o Senhor. Cantarei aleluia. Fala com Deus. Até o Senhor. Fala com Deus. voltar. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Ficarei em tua Eu não quero ser um cristão morno. Até o Senhor voltar. Eu não quero dizer que eu conheço a tua palavra e eu não tenho o principal. Eu não quero, Senhor. Eu não quero dar lugar, Senhor, em viver a minha vida só para fazer. Eu trabalho árduo, eu faço muitas coisas, eu me esforço, eu não tolero esses homens maus. Eu busco saber se esses apóstolos, esses pastores, eles são ou não são de Deus. Mas o Senhor virá para mim e fala: eu tenho algo contra ti, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a primeira. Você perdeu o primeiro amor, você perdeu o mais importante. Lembre-se de onde caiu. Você caiu em algum lugar. Talvez você não está lembrando. Talvez você caiu num ponto aí. Você deu ouvidos a quem não devia ter dado. Você trocou a minha presença por outra coisa. Arrependa-se. Se arrependa disso. Diga a Deus: Senhor, eu me arrependo de ter vivido assim, de ter feito o que eu fiz, de ter pensado no que eu pensei, de ter alimentado, de ter trocado a tua presença. Eu me arrependo, Senhor, nesta manhã. Eu me arrependo. E eu vou voltar a praticar as obras que eu praticava no início. Eu vou praticar o que eu praticava no começo. O que me ajudou a chegar até aqui. Foi aquilo que mudou a minha vida. Foi aquilo que mudou meus resultados. Foi aquilo que mudou a minha história. Oh, Espírito. Oh, meu Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Nós estamos aqui nessa manhã de terça. E a verdade é essa, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Eu não quero estar em outro lugar. Eu não quero fazer outra coisa. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero te honrar, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero louvar o teu nome. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levanta as tuas mãos e pede a Ele com a força da tua vida. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem, Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero ser revestido, eu quero ser possuído pelo teu poder. Vem, Espírito Santo.
pisou no Santo dos Santos. Em outro lugar. Em outro lugar. Não sabe. Viver. Não dá para viver distante E onde dele. estiver, Clamar pela glória. pela glória. A glória de Deus. A glória de Deus. Oh, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver, não. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou Com a mão no coração, você vai falar para Deus: eu estou voltando para o lugar da intimidade. Eu estou voltando, Senhor. No domingo o Senhor falou de intimidade, santidade e autoridade. Eu quero essa autoridade. Eu quero dar uma ordem e o mundo espiritual ouvir e obedecer. Eu quero que o mundo espiritual reconheça que tem um homem, tem uma mulher aqui de Deus que tem autoridade, que tem coragem, que tem ousadia, que não tem medo de cara feia, não tem medo de problema, não tem medo de pressão, não tem medo de desafio. E o que você precisa? Talvez você chegou aqui, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você precisa para a tua vida, mas eu vou dizer uma coisa para você. Pega a tua vida como aquele piloto pegou o avião e sobe, leva a tua vida espiritual para o lugar mais alto, leva, vai para o lugar mais alto, que é Deus. A igreja é o lugar mais alto. Vá para esse lugar mais alto. E essas preocupações, esses medos, essas tensões, tem muita coisa que quer colocar medo na gente. Tem muita coisa que quer preocupar a gente. Tem muita coisa que quer afligir as nossas vidas. Tem muitas coisas que elas querem ter poder sobre nós. Mas nós não vamos entregar o nosso poder. Você vai se aproximar mais de Deus. Reserve mais tempo com Deus. Busque mais a Deus. Seja mais assíduo nas reuniões, nos cultos. Talvez você era uma pessoa mais assídua, estava mais presente e parou. Volta ao lugar da intimidade, volta ao lugar da comunhão.
Não faz a bobagem que o Adão fez de trocar a coisa mais preciosa que ele tinha. Não dá para a gente poder mensurar. A gente não tem mente para conseguir entender como era aquela comunhão que Adão tinha com Deus. Tanto que a bispa já pregou várias vezes dizendo que Enoque, a partir dos 300 anos de vida, ele passou a andar com Deus ao ponto que Deus levou Enoque para ele. Ele levou Enoque, ele tirou Enoque. Enoque não viu a morte. Por quê? Porque agora Enoque passou a andar com Deus. Diga comigo em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou voltar para o lugar que é meu. Diga, Jesus conquistou esse lugar. Diga, com o seu sangue. Diga, com o seu sangue. O sangue que ele derramou. Diga, ele derramou. Diga, para conquistar. Diga, para devolver o lugar que é meu. Diga que é da santidade, que é da comunhão, que é da intimidade, que é do primeiro amor. Diga, a partir de hoje, eu vou liderar a minha vida como o Senhor me está ensinando. Diga, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer essa comunhão, esse diálogo, essa intimidade com o Senhor. Diga, e eu acredito que todas as demais coisas, diga, serão mudadas, acrescentadas, transformadas, resolvidas em nome de Jesus. Diga, quando o espiritual vai bem, todo o resto vai caminhar muito bem em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu tomo posse junto com você, que você não vai retroceder nessa decisão que você tomou. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.